Olá, pessoal. O artigo que eu estou apresentando nesse momento, eu dei o nome para ele um pouco extenso, mas por conta de que ele precisa representar uma reflexão muito pessoal minha sobre a questão que envolve conceitos e fundamentos da BNCC. Esse artigo eu dei o nome de Reflexões sobre a BNCC no Ensino Fundamental. Abordagens conceituais da dimensão cognitiva e a necessidade da metamorfose. É a maneira como eu penso depois de vários anos, eu poderia até dizer de algumas décadas, como professor na área de teoria de currículo, em cursos de pedagogia e em vários cursos de formação de professor. Por que eu estou trazendo essas reflexões para vocês? Porque, ao meu ver, são reflexões muito... além de necessárias, são reflexões pertinentes no momento em que o debate sobre as várias dimensões atinentes à BNCC estão em voga, estão em evidência, né? Recentemente nós tivemos aí a questão da mudança das orientações da BNCC para o ensino médio e nós temos situações que precisam ser analisadas e discutidas em vários sentidos, em várias proporções. Eu procuro analisar, de certa forma, aprofundar alguns conceitos e fundamentos que são trazidos pela BNCC, frente a determinadas questões que envolvem os marcos legais, obviamente, algumas questões de ordem estrutural, e quando nós falamos de questões de ordem estrutural, eu estou falando de questões institucionais e organizacionais, né? E questões, obviamente, que envolvem o modelo que nós temos aí de escola, né? E que, ao olhar para a BNCC, ela vai trazer uma série de componentes que visam, obviamente, melhorar essa situação efetiva da escolarização, mas também atender às demandas legais e institucionais que são postas, tá? O intuito de trazer essas reflexões, ao meu ver, é compreender melhor as proposições que são trazidas. As proposições da BNCC, elas são trazidas de uma maneira técnica, de uma maneira específica, mas elas envolvem uma dimensão de complexidade muito grande. E é uma complexidade que envolve a compreensão do próprio texto da BNCC, como uma complexidade maior ainda, que é aquela que é necessária para se transformar em ações, né, o fazer pedagógico na escolarização atual a partir dessas orientações, né? Esse fazer pedagógico precisa ser muito cuidado porque há uma transição entre o texto da BNCC e até ele chegar nesse fazer pedagógico do cotidiano da escola. A complexidade que eu me refiro são complexidades de fundamentos, de conceitos na própria orientação dessa base. Essa base vai se apresentar de maneira essencialmente técnica e, por isso mesmo, ela precisa que se faça certas indagações, ela implica em certas indagações, né, que precisam ser refletidas, precisam ser analisadas, precisam ser discutidas, né? Em geral, quando nós falamos dessa complexidade, né, nós estamos falando de uma complexidade que virou uma espécie de fazer técnico instrumental de rotina dentro da escola. Transformar isso dentro da estrutura da escola, na complexidade e na totalidade do fazer pedagógico, é algo que merece uma compreensão, um esclarecimento e uma reflexão em profundidade e com uma dose imensa de criticidade. Não dá para fazer de outra maneira. Não é simples e não é algo que efetivamente transforme o dia a dia da escola pelo texto em si, por aquilo que é decretado, por aquilo que é colocado como se isto tem que ser feito. E existe aí umas questões bem complicadas para nós lidarmos no cotidiano do fazer pedagógico.
O meu intuito nesse texto, além disso, né, é considerar também que o texto, enquanto orientação para a elaboração do currículo, para o desenvolvimento de projetos pedagógicos, para a orientação de planos de ensino e tudo mais, né, precisa de o que eu venho chamar no texto de completude. Ele precisa ser completado. O texto da BNCC, ao meu ver, ele é um texto incompleto. Ele não estou aqui estabelecendo um julgamento se ele é bom ou se ele é ruim, só dizendo que ele é um texto incompleto. E ele é um texto incompleto. Ele vem de uma discussão longa, de uma trajetória de elaboração complexa, distante, com envolvimento significativo de vários segmentos da sociedade, principalmente das organizações envolvidas com a educação, mas ele foi, através de uma medida provisória, num determinado momento político bastante complicado da nossa história, ele foi colocado em ação, né? E, ao meu ver, faltava muita coisa ainda para se complementar nesse debate. Talvez ele pudesse ser colocado em ação em diferentes momentos, em diferentes partes, como se fosse um processo de implantação gradual. Ao mesmo tempo que vai se implantando esse tipo de orientação e diretriz, vai se também fazendo determinados ajustes e se orientando e reorientando os próximos passos. Ao meu ver, seria isso. E é isso que eu gosto de discutir, debater e trago nesse meu texto, né? Essa incompletude produz o que nesse texto da BNCC, né? Ao meu ver, produz uma certa distância entre uma formulação idealizada e uma estrutura antiga, insuficiente. Essa incompletude, ao meu ver, ela traz uma situação que provoca um distanciamento muito grande entre a formulação proposta, né, e a estrutura na qual essa formulação vai ser aplicada, né. Existe uma questão instrumental, operacional, que me parece que a estrutura não tem muito como dar conta disso. E isso é uma das coisas que eu vou discutir. Eu não vou trazer resposta, mas quero discutir, colocar em discussão, né? Por que eu não vou discutir em termos de oferecer resposta? Porque quando nós olhamos para a formulação idealizada e a estrutura na qual está, nós estamos falando de uma formulação idealizada para que o direito da aprendizagem e do desenvolvimento escolar seja para todos na sociedade. E existem muitos elementos ainda na estrutura da escola que não está equipada, preparada, instrumentalizada o suficiente para responder a esse tipo de demanda, né? Olhamos para o PNE traz essa posição, orienta nesse sentido, mas falta algumas coisas na estrutura para que isso se efetive. Essa incompletude que eu chamo e que eu procuro discutir no texto vai se apresentar, obviamente, como uma fragilidade da própria proposição da BNCC, da própria formulação idealizada para ela, né? E essa fragilidade não é pelo fato dela ser boa ou ruim, mas é pelo fato de que a complexidade operacional e a insuficiência do modelo institucional, né, não vai responder satisfatoriamente a essas ações. E ao não responder satisfatoriamente a essas ações, né, alguma coisa precisa ser colocada no entendimento de como fazer isso, né? O aprofundamento da compreensão, que é uma das coisas que eu proponho para os conceitos que a BNCC traz, né? Esse aprofundamento, com certo esclarecimento,
ele vai estar sempre em evidência para todos os conhecimentos que nós quisermos confrontar, discutir, indagar, questionar, refletir ou mesmo criticar, né? E isso, do meu ponto de vista, que foi o motivo que me levou a estudar o assunto, pesquisar o assunto e publicar um artigo, né, vem da maneira como eu entendo que essa compreensão é necessária diante da nossa realidade educacional. Nós precisamos de uma certa compreensão da nossa realidade educacional escolar, né, para que a gente não se mantenha permanentemente submetidos a elas, sem que nós tenhamos uma clareza de se a estrutura possibilita, não possibilita, se chega na nossa mão e nós temos que dar conta, independente do que temos à disposição para isso, independente do ferramental disponível para isso. Nesse sentido, eu escrevi esse texto para que nós tenhamos a possibilidade de não só elaborar, mas também aplicarmos a crítica adequada, não só a orientação vinda à formulação proposta, mas também a própria estrutura do sistema, que, uma vez colocada na perspectiva de uma estrutura que precisa ser democratizada, e nós ainda não conseguimos chegar lá por problemas dos mais diversos, mas principalmente pela questão estrutural do modelo de escola, nós precisamos ter uma visão compreensiva, porém muito crítica, daquilo que nós estamos vivenciando hoje, então, com a BNCC. Vamos fazer uma boa leitura, vamos refletir, vamos discutir e vamos analisar até onde podemos ir, o que podemos fazer, que ações vamos desenvolver, não só para atender efetivamente a formulação da BNCC, mas principalmente para oferecer para a sociedade aquilo que ela espera de nós ao se discutir questões sobre o fazer pedagógico na escola, ok? Uma boa leitura para todos. Obrigado.